Boa noite a todos. Hoje eu queria tratar talvez um assunto que não é dos mais comentados ou talvez dos mais fáceis, mas é quando se trata de heresia entrando na igreja. Na realidade, quando a gente olha toda a história bíblica, a gente vê falsos mestres, falsos profetas se infiltrando dentro da igreja e contorcendo a palavra do Senhor, trazendo outra configuração para as verdades que Deus diz. E é importante que desde então a gente entenda a heresia como algo que afeta uma doutrina básica, que está ligado em si à salvação e à redenção do homem. Então, não é qualquer tipo de diferença entre cristãos de denominações diferentes que é considerado heresia, mas é algo que afeta uma doutrina básica ligada à salvação. E nos dias atuais não é diferente. Várias pessoas têm surgido no meio, muitas vezes até não com a ideia de ser um herege, claramente dito, mas que começam aos poucos a distorcer a palavra de Deus. E eu selecionei alguns trechos de alguns pregadores que eu não vou citar nome e queria falar para vocês. Só que antes de citá-los, eu queria dizer que eu olhei todos os vídeos, eu assisti tudo, olhei até algumas desculpas que alguns deram depois, então não foi algo tirado ao acaso, mas foi algo estudado. Alguns trechos dizem assim: no Novo Testamento, Jesus se manifesta. Do Novo Testamento, Jesus é o centro da Bíblia. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Você é importante. Um outro diz: Deus deu para você o tanto que Ele acha que você vale, e você pega o tanto que acredita que você vale. Ainda, você tem o mesmo valor de Jesus. E para terminar, tem um que vai contar uma cena, e ele diz que no período ali do Jardim do Éden, em que Eva vai e come o fruto proibido, e logo em seguida Adão vem a comer desse mesmo fruto. Mas ele começa a imaginar, a ter uma ilustração de como Jesus estava no céu, conversando com os anjos e com Deus sobre aquela situação. Então, quando ele olha e vê Eva comendo, ele diz: Adão vai comer. Jesus olha para os anjos e para Deus e diz: Adão vai comer do fruto. E então os anjos perguntam a ele: mas por que você está dizendo isso? E Jesus responde: porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Comeria porque amo a minha mulher e não deixaria vê-la contaminada e eu purificada sem fazer nada. Então, frases assim, textos assim, palavras assim têm surgido no meio cristão, ditas como verdades para o povo de Deus, porque ele traz um sentido para o homem. A gente vive numa sociedade totalmente hedonista e relativista, ou seja, que tem prazer nas suas próprias vontades. E tudo que o homem quer receber é que ele tem valor, que ele pode melhorar a vida de alguém, que ele em si pode fazer as coisas, existe algo de bom nele que Deus pode usar. Isso a gente tem chamado hoje como teologia coaching, que significa instigar nas pessoas que ele possui um grande potencial, e através desse potencial ele pode criar uma vida feliz, porque Deus faz uso daquilo que você tem de bom. O único problema, ou um dos graves problemas, que quando a gente coloca o homem como tendo algo bom, ele começa a rejeitar a doutrina da depravação total, que diz que não há um justo sequer,
que todos nós somos miseráveis pecadores, que devemos viver para Cristo e não para nós mesmos. Sabe, essas pessoas, elas vão e têm uma boa retórica, falam bem em público, botam uma música de fundo e o que querem é simplesmente sensibilizar as pessoas. E como eu disse, isso não é algo de hoje, sempre aconteceu. E em meio a situações assim, sempre surgem pessoas pregando o verdadeiro evangelho, sendo amoroso com o seu povo, mas sendo extremamente duro para com esses. E eu queria ler com vocês Judas, do 1 ao 4. Judas, antes de Apocalipse. Acho que uma página só. Judas, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, pedimos a Tua graça e a Tua ação no meio de nós para que a Tua palavra seja viva e eficaz, Deus. Confronta os nossos corações, nos mostra como podemos então Te agradar mediante a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Judas é uma carta pequena, que muitas vezes passamos por ela, mas não estudamos a fundo. E como tem coisa nesses poucos versículos. Minha ideia inicial era até estudar Judas como um todo, mas depois eu descobri que eu não ia conseguir passar de 4 versículos. Essa epístola, logo no início, ela foi altamente contestada. E talvez se você olhasse para ela, você iria logo bater os olhos, e eu queria que você olhasse o versículo 14. Lê aí, em voz baixa. E o versículo 9, volta um pouquinho. Eu não tenho dúvida que em meio a isso, a primeira coisa que você me perguntaria, se fosse aberto, seria sobre esses 2 versículos. E por ele conter esses textos, ela foi altamente contestada, porque são textos que veio de uma literatura apócrifa. Isso é, uma literatura que não foi inspirada por Deus. Isso está baseado numa profecia de Enoque e também no relato da Assunção de Moisés. Então, a partir do momento que tem esses textos, a carta de Judas foi altamente contestada. Mas na realidade, quando a gente vê-la como um todo, a gente vai ver como a mão de Deus está aqui, inspirando Judas a falar e a combater os falsos ensinos que tem aqui.
Quando a gente lê os primeiros textos, a gente não vê Judas endereçando a sua carta a nenhuma igreja em si ou a nenhuma pessoa. Algo que era costume em todas as outras cartas do Novo Testamento. Então a gente pode entender que em meio ao que estava acontecendo, Judas meio que fez uma carta que circularia entre várias igrejas. Ou então, alguns irmãos de determinado local. Não tem como a gente dizer precisamente o que é, mas a gente tem a ideia que os ensinos daqui são ensinos universais para toda a igreja. O propósito dele como um todo, ele queria estimular os crentes a defender a fé contra erros que estavam sendo inseridos na igreja. É isso que a gente vai ver hoje, sabendo que erros de doutrina, erros de não ter o conhecimento da palavra, vai influenciar claramente na minha conduta e no meu caráter. Não conhecer a palavra de Deus, não conhecer as doutrinas do Senhor, vai sim influenciar no meu caráter e vai influenciar na minha conduta. E a gente começa Judas se questionando quem é Judas. Judas, no versículo 1, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Existem 5 Judas relatados no Novo Testamento. De cara a gente vai excluir Judas Iscariotes, o traidor, aquele que veio a morrer. Posteriormente vão surgir outros, como Judas, filho de Tiago, que aparece na lista de discípulos de Jesus. Lembra que ele tinha 12 homens andando com eles? Um era Judas Iscariotes, outro era Judas, denominado filho de Tiago, um apóstolo. Só que em nenhum momento ele faz menção de ser um apóstolo. Pelo contrário, no versículo 17, ele vai dizer: vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos. Então ele vai dizer, lembrem da palavra dele, ele não se coloca como um apóstolo. Mediante isso a gente tem a entender que não é também esse Judas. Posteriormente em Atos vai aparecer um Judas lá em Damasco que auxilia Paulo. Após a sua conversão ele vai ficar numa casa, a casa era de um Judas, mas também ele não aparece mais, não é tão citado e possivelmente ele referiria a alguma coisa que aconteceu ali. Também existe um Judas, que é chamado Judas Barsabás, que aparece em Atos também, capítulo 15, versículo 22, se você quiser depois olhar, que é um cristão que ele levou a decisão do concílio de Jerusalém até Antioquia. Então ele fez esse caminho, ele era uma pessoa de confiança, mas não consegue existir nenhuma junção entre essas pessoas. E por último, a gente vai ver Judas, irmão de Tiago, como ele cita, que é meio irmão de Jesus. Esse é o que escreveu muito certeiramente a carta de Judas. Então ele não quer, num primeiro momento, se identificar como irmão de Jesus. Se ele queria ganhar talvez rápido, aquelas pessoas só era dizer, eu sou o irmão de Jesus, mas ele prefere ser mais humilde, se colocar no local das pessoas que estavam ouvindo, dizendo, eu sou apenas um servo de Jesus Cristo. Minha relação com ele não me faz maior do que vocês. Eu continuo sendo um servo que me relacionei com ele. E esse, quando diz irmão Tiago, é o meio-irmão de Jesus que escreveu a epístola de Tiago. Então, a gente vê aqui Judas começando a escrever e ele vai dar 3 características para esses irmãos. Se a gente lesse toda a carta, a gente ia ver que Judas é alguém que gosta do número 3, porque tudo ele compara 3 vezes, vai trazendo 3 informações sobre a conduta, 3 sobre o caráter, 3 sobre o julgamento, e ele vai falar 3 características muito importantes que eu queria que a gente prestasse atenção. Ainda no versículo 1, ele vai dizer que ele escreve aos chamados. Judas aos chamados. E a gente tem que primeiro pensar que aqui ele não está dizendo chamados no sentido de vocação específica para o ministério. Ele está escrevendo
para o chamado, o pastor, o missionário, aquele que trabalha em tempo integral. Não, na realidade, na maioria das vezes que aparece o termo chamado na Bíblia, nunca está relacionado a uma pessoa específica. Mas chamado tem a ver com um chamado de Deus daqueles que estavam distantes. É um chamado de Deus daqueles que estavam perdidos nas trevas, mas agora é visto a sua luz. É um chamado daqueles que não eram filhos de Deus, que eram pecadores lançados ao inferno, mas agora são pessoas redimidas pelo sangue de Jesus e que podem estar tendo um relacionamento com Ele. É alguém que tem uma nova conduta, uma conduta de acordo com a palavra do Senhor. É um chamado que sempre permanecerá. Não é alguém que foi chamado e depois saiu, não. Mas é um chamado que continua. Isso tem relação com Romanos. Eu queria que você fosse lá. Romanos capítulo 1. Marca Judas aí. Romanos capítulo 1. Versículos 6 e 7. Diz assim: de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. Então, quando a gente vê o termo chamado, está relacionado àqueles que foram chamados para serem filhos e, consequentemente, para serem santos. Não tem como eu ser chamado para pertencer a Deus e ter uma conduta que desagrada a Deus. Uma coisa está totalmente linkada à outra. O meu chamado, o chamado de Deus para a minha vida, tem a ver com eu pertencer ao seu reino e então lutar para ter uma vida santa diante dele, uma vida que agrade a ele por meio das minhas ações. Logo depois de chamado, ele vai dizer também, ainda volta lá para Judas, ele vai dizer aos chamados e também aos amados. Amados, a gente simplesmente só pensa no amor, né? Deus me ama. E isso é uma verdade, porque nós fomos encontrados em Deus Pai. Deus revela o seu amor por meio de ter escolhido a cada um de nós para pertencer ao seu reino. O amor é revelado então na eleição. Romanos 9, 25, não precisa abrir, vai dizer: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. A partir do momento que Deus nos chama para nos pertencermos ao seu reino, Ele também mostra o seu amor. E é por causa disso que nós somos amados por Deus Pai. E aí, terminando, Ele vai dizer: e guardados em Jesus Cristo. Guardado tem a ideia de uma proteção contínua e de uma integridade até a volta de Jesus. Ser guardado não é simplesmente ter a noção que Deus vai me proteger, mas é ter a noção que à medida que Deus me protege, Ele vai me tornar íntegro e irrepreensível até a sua volta. Ele vai mais uma vez estar trabalhando o meu caráter e vai estar trabalhando a minha conduta. E Ele vai reafirmar isso em vários textos. E eu queria rapidamente ler com vocês, não precisa abrir. Mas em João 10, 18, quando Ele está se colocando como bom pastor, e ali os discípulos, as suas ovelhas, Ele vai dizer que ninguém as tirava da mão dEle. Ele que dava quando quisesse. Em 1 João capítulo 5, 18, Ele vai dizer: sabemos que os nascidos de Deus não vivem em pecado, pois o Filho de Deus os protege, o maligno não os toca. Mais uma vez aqui, relacionado à proteção de Deus, está ligado a uma vida santa diante dEle. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim:
E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama para isso, fará isso acontecer, pois Ele é fiel. A gente segue perseverando em Cristo, não porque há algo de bom na minha vida, mas simplesmente porque Deus é fiel em me conduzir até o final. Porque Deus me guarda, porque Deus, por meio do Espírito Santo, me convence do pecado, me ensina a sua palavra e me faz entender que é por meio dela que eu sou transformada. Tudo é uma ação de Deus, não uma ação minha. A partir do momento que eu me colocar em primeiro lugar, naturalmente eu estou tirando Deus. É por isso que eu devo ter cuidado com frases que simplesmente exaltam o homem, coloca o homem no lugar onde ele não está. E a palavra é sempre clara, mostrando que Deus é quem é fiel para conduzir o homem, até mesmo em santidade. E aí em Judas ainda, no versículo 24, olha só o que diz. Judas, praticamente o penúltimo versículo, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então sim, devemos ter a ideia que Jesus me guarda, Jesus me protege. O seu sangue foi o preço para isso. E é por causa disso que eu continuo caminhando, porque Ele me dá forças, porque Ele é o fiel ao chamado que Ele fez. E assim eu entendo o seu amor. É interessante que em 3 palavras, Judas vai citar 2 doutrinas. A doutrina da eleição e a doutrina da perseverança dos santos. Que Deus é fiel para guardar até o final. Então a gente vê que quando pensamos em obediência a Deus, não é simplesmente para ganhar algo, mas é um meio que a gente demonstra que fomos salvos e somos guardados por Deus. A obediência ao Senhor é só uma forma de mostrar que Ele nos alcançou, que Ele nos redimiu e que Ele está conosco, guiando por todos os caminhos. E aí Judas, logo posteriormente, ele vem falar mais 3 coisas, pedindo que sejam acrescentadas a essas pessoas. No versículo 2, ele vai dizer: a misericórdia, a paz e o amor. Misericórdia significa que a libertação do destino final, da qual nenhum conseguiria sair por si mesmo. Então, quando ele fala essa misericórdia, que cada vez mais seja compreendido, que se não fosse pela ação de Deus, eu nunca conseguiria sair de canto nenhum. É a mesma ideia de Efésios, quando ele vai dizer no capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, houve um mais na história, e o mais é Deus, sendo rico em misericórdia e enviando a Cristo Jesus para trazer salvação para as nossas vidas. Posteriormente, depois da misericórdia, ele diz paz, e paz não é simplesmente uma vida tranquila. Lá fora, acho que na virada do ano novo, eu nunca escutei tanto que nesse ano possa ser um ano de paz e saúde para a sua vida, porque é só isso que você precisa. Mas quando vem recomendações assim, ou desejos assim, normalmente é uma vida tranquila, que não aconteça tribulações no meio, provações, mas não é muito isso que Deus garante. E aqui o sentido não é esse. É simplesmente você agora tem paz com Deus. Você se torna inculpável perante Deus, por causa, mais uma vez, do sacrifício de Cristo Jesus. E por último, o amor. O amor que é evidenciado por Deus e aí, consequentemente, deve ser ao próximo. Todos aqui são ações que Deus faz para conosco. E aí, posteriormente, a gente deve fazer para com as outras pessoas. Se eu entendo a misericórdia de Deus, se eu entendo que eu tenho paz com Deus agora, se eu entendo
o amor de Deus, então, pela minha vida, eu devo agir com misericórdia, com paz e com amor para outras pessoas. É quase que uma ligação. À medida que eu vivo em perdão, eu vivo em paz com os outros. E à medida que eu vivo em paz com os outros, eu vivo em amor. É uma correlação. Agora, à medida que eu não tenho misericórdia, eu não vou ter paz. E à medida que eu não tenho paz com alguém, naturalmente não vai haver amor. Por isso, ele pede para que isso seja multiplicado, para que essas pessoas que lerão e vejam possam entender mais essa misericórdia, paz e amor de Deus, para que isso seja multiplicado, então, vivenciado no meio daqueles. E aí, após a sua saudação, ele então vai entrar no corpo da carta, vai dizer para que ele escreveu a carta. E olha comigo o versículo 3, ele começa chamando ele de amado. Judas é uma das cartas mais duras que existe na Bíblia. E quando ele vem aqui com amados, ele está simplesmente mostrando o amor que ele tinha por aquelas pessoas. Ele não queria simplesmente bater, mas nesse aconselhamento ele estava dizendo: meu amigo querido, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ele tinha afeição, ele é alguém que se preocupava em pastorear o coração daqueles. E aí ele vai dizer que na medida que ele estava tentando escrever sobre o quê? Sobre a comum salvação, foi que ele foi dirigido, ou foi levado a escrever sobre outra coisa. Quando a gente pensa em comum salvação aqui, mais uma vez ele vai remeter a Cristo Jesus, a morte substitutiva de Cristo para nos redimir do pecado. Então ele ia escrever sobre isso, ou até de como isso nos livra da dependência presente do pecado. Mas existia algo muito mais sério a ser tratado naquele meio. Ele diz: me senti obrigado a corresponder convosco, exortando, encorajando, incentivando vocês a batalharem diligentemente pela fé. O termo aqui, batalhar, é uma ilustração para o período de Olimpíadas daquela época, assim como de guerra, em que o soldado ou o atleta, ele tinha que se esforçar bastante para poder chegar no final de todas as coisas. Ele tinha que pensar no alvo dele sem qualquer tipo de distração. Então Judas está dizendo assim: batalhem, se esforcem, façam o melhor que vocês puderem para batalhar então pela fé. E quando a gente pensa em fé no contexto de Judas, a gente não está relacionando fé à salvação, como diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Não é essa fé. Também não é um meio pelo qual nos relacionamos com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não. Fé no contexto de Judas é um conjunto de crenças do cristianismo. Em outras palavras, são as doutrinas que tem na palavra de Deus. Então, que, em outras palavras ainda, Judas está dizendo: eu quero que vocês se esforcem para aprender da palavra de Deus. Eu peço que vocês, sem qualquer distração, queiram cada vez mais aprender a verdadeira doutrina, aprender a palavra do Senhor. E a gente tira como devemos nos aprofundar. Porque à medida que a gente se aprofunda na palavra do Senhor, que a gente resiste ao pecado. É na medida que a gente busca conhecer mais de Deus, que a gente resiste a esse pecado. Ou não é isso que diz lá em Salmo 119, versículo 11? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas se eu não conhecer a palavra do Senhor, como então eu vou deixar de pecar? Conhecer a palavra de Deus está estreitamente ligado com a vida e uma conduta distante do pecado. Então, se eu não conheço a palavra, será muito provável que eu venha a cair diversas vezes. Se conhecendo, você sabe o quanto é difícil, o quanto há lutas. Imagina sem conhecer, sem aprofundar na palavra. E por isso, também,
Quando a gente vê casos como esse já lidado em Judas, eu diria cuidado também com o politicamente correto. Como aquela pessoa que vê de tudo, que assiste de tudo e não vê problema em nada. Talvez exista um erro nessa, porque vai ter coisas que vão contra a palavra do Senhor. E eu vou ter que me posicionar contra. Que eu vou ter que deixar de assistir. Que eu vou ter que deixar de conversar. Que eu vou ter que deixar de alguma forma de lado. Então, que tenhamos cuidado também com isso, porque a gente está numa batalha. E nessa batalha a gente conhece a palavra, a gente resiste ao pecado e a gente luta contra, então, falsos ensinos. E mediante um aconselhamento como esse, eu diria que tem como a gente conhecer um verdadeiro pastor. Um verdadeiro pastor não é simplesmente aquele que te anima e te coloca para cima. Mas um verdadeiro pastor é aquele que prega e ensina fielmente a palavra. É aquele que aconselha, que exorta e que encoraja as pessoas a caminharem na fé, a ver a palavra do Senhor e sempre se debruçar nela, porque nela tem a vontade de Deus. E ela é perfeita e agradável àqueles que o seguem. Segue comigo no último versículo. 4. Vai dizer assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui, em nenhum momento, revela como esses homens vieram a entrar na igreja. A palavra só diz que eles se introduziram e provavelmente chegaram sem conhecer, e aí tiveram sim uma noção de Deus, mas em meio a essa noção que tiveram, começaram a ensinar, começaram a ter uma conduta, como o restante de Judas vai falar, totalmente contrária à palavra de Deus. Quando ele usa aí no versículo 4 o termo dissimulação, ele está dizendo acrescentar ideias ao cristianismo, acrescentar ideias à palavra de Deus. Então, quando a gente vê a palavra do Senhor, mais alguma coisa que não é, aí já tem um perigo grande. Ou quando a gente pega apenas um ponto da palavra e conduz toda a Bíblia por meio dela, isso também é errado. Por exemplo, a gente gosta muito de dizer que Deus é amor, e Deus é amor. Mas a partir do momento que eu interpreto toda a Bíblia como se Deus só fosse amor, eu estou agindo com dissimulação. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. E tantas outras coisas que a gente pode ver. Mas esses homens, chamados na palavra de ímpios, eles dizem que serão condenados. E ímpios aqui é uma pessoa que não possui o temor a Deus, ainda que tenha consciência de Deus. Então é alguém que não teme ao Senhor, mesmo que tenha consciência, ou seja, tenha conhecimento nesse termo. E temor não é simplesmente respeito a Deus, mas temor tem a ver com um profundo pavor. Então, essas pessoas que estavam aqui, elas não tinham simplesmente medo de estar acrescentando algo à palavra do Senhor. Por isso não tinha temor nenhuma. Na realidade, ela tinha satisfação nos seus próprios pecados. E quando a gente pensa em satisfação nos próprios pecados, a gente rápido vê uma vida distante de Deus. Mas só que isso também, eu queria trazer um alerta, pode acontecer com cada um de nós. A gente pode muitas vezes perder o temor a Deus. Às vezes a gente ter muito tempo de evangelho, ter muito tempo de igreja, mas mesmo assim a gente perde esse temor. E o que é perder o temor? É lembrar da palavra e fazer o que é errado. E tem uma coisa, e a gente comentou um pouquinho antes na EBD, que eu acredito todos nós sabemos que é errado. Mas como é difícil se livrar disso.
que é uma língua maldosa, que é muitas vezes a fofoca. Então, a partir do momento que a gente sabe que a palavra condena essas coisas e a gente faz, o que está acontecendo com a gente eu estou perdendo o temor a Deus. Eu estou perdendo o respeito e eu não estou compreendendo o quanto Deus leva a sério ações como essa. E mais do que isso, esses homens estavam transformando a graça em libertinagem. A gente tende a entender graça simplesmente por favor e merecido. Mas graça é um pouco mais do que favor e merecido. É isso, mas é também algo que o pecador recebe, liberdade para servir a Deus. Então está relacionado ao favor imerecido por causa de Cristo Jesus, e aí mediante isso ele recebe uma liberdade para servir a Deus e viver em conformidade com a sua palavra. Então, quando eu lembro de graça, não é simplesmente o que Deus fez por mim, mas é Deus fez por mim para que eu agora haja diferente, para que eu sirva a Ele e para que eu tenha uma vida de acordo com a sua palavra. Então é uma graça que nos salva, mas ao mesmo tempo é uma graça que nos santifica e nos chama para o serviço. Então, à medida que não há santificação na minha vida, não há serviço, há o questionamento: será que eu fui salvo? Será que eu entendi verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, que me tira do lamaçal do pecado e me leva para a verdadeira luz? Eles pegaram essa graça, que tem isso que eu acabei de falar, e eles começam a distorcer, a promover uma liberdade que não era concedida. Eles diziam que o povo poderia satisfazer as suas paixões. Eles ensinavam que os cristãos não estavam sobre a obrigação de seguir a lei moral como regra de vida. Ou seja, a lei que é estabelecida, os regimes que tem, você não é livre em Cristo Jesus, então você pode fazer todas as coisas. Eles estavam transformando uma graça em algo libertino. E a ideia aqui de querer cada vez mais. E como isso é fácil também. A gente estava no seminário e como era tendencioso para a gente a querer baixar vários livros em PDF. A gente vê claramente que é errado baixar. Mas eu pergunto, por que a gente então baixa? Se a gente sabe que é algo errado, que é algo condenável perante o Senhor. Por que será que nos nossos computadores a gente usa às vezes software pirata? Muito mais fácil, compra, instala e formata no computador. Por quê? Se a gente aprende que não devemos transformar a graça em libertinagem. Isso soa de alerta para as nossas vidas, porque é realmente fácil a gente, como cristão, querer justificar alguns erros e assim proceder de toda maneira. Então, na maneira que a gente conduz dessa forma a nossa vida, acontece o que diz no final do versículo 4. A gente nega a Jesus Cristo. A gente nega o seu senhorio. Negar a Jesus não é simplesmente falar, eu não o conheço, ou não concordo, ou não acredito nele. Mas é quando a gente tem uma conduta diferente daquilo que Jesus pede para que a gente tenha. E é interessante, Helder Cardim, ele é reitor do Palavra da Vida Sudeste, onde Mariana estudou, e ele cita no final 2 conselhos com relação a isso. Ele vai dizer, primeiro, que a gente aprenda a ter cuidado, porque pequenos desvios causam grandes distanciamentos. Às vezes a gente acha que algo é pequeno, que não terá problema, mas na realidade, no futuro, isso terá um problema grave. Quando eu começo a fazer algo que é pouco errado, eu acho que isso não vai dar em nada. Na realidade, sim, dará errado. Causa distanciamento do Senhor, propriamente dito. Eu tenho assistido uma série, eu acho que já é até meio antiga, não sei, esqueci de ver a data, chamada Breaking Bad, que é Libertando o Mal.
E é impressionante como literalmente o mal vai evoluindo ao decorrer de toda a série. Então é um pai de família, professor, formado em química, que ensina, e de repente ele está com câncer. E para tratar o câncer dele, ele sem dinheiro, ele vai recorrer, e aí no caso dele não é um pequeno desvio, mas já é um grande, a vender drogas para arrecadar dinheiro e então pagar todo o tratamento do seu câncer. Então ele começa a série, ele só quer juntar dinheiro para tratar o câncer. E você olha, até que é meio certo, né? Só que aí é impressionante como essa brecha, que não é pequena, é uma grande brecha, né? Já lidando com drogas, acarretou ele a fazer tantas coisas erradas no futuro. Ele começa a mentir para a sua família, ele começa a matar pessoas, ele começa agora a não querer simplesmente o seu tratamento, mas querer ser extremamente rico. Ele quer ser o maior da cidade dele e assim posteriormente. E na vida nossa é desse jeito. Ninguém cai em adultério do dia para a noite. Hoje eu quero adulterar. Não. Pequenas brechas que vão abrindo no meio do caminho, que posteriormente chega a algo. Por isso, como igreja, tenhamos cuidado com esses pequenos desvios, porque ele pode levar a grandes afastamentos, até o ponto de nos tornarmos hereges ou apóstatas. E por último, ele diz: lembrem, existe uma estreita relação entre a saúde teológica e a saúde moral. O que ele está dizendo é: não se esqueçam, o quanto você conhece da palavra do Senhor, isso sim vai interferir em como você age, em como você vai vivenciar o seu dia. À medida que você não conhece a palavra, não tem como andar de maneira correta. Pelo comportamento moral, esses homens negam a Cristo. E eu pergunto, como tem sido o nosso comportamento? Isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai ter falhas, mas que a gente deve diariamente se arrepender, que a gente deve parar e perceber onde eu estou me distanciando do Senhor. Por isso eu concluo que a gente pense em 3 coisas: que eu venha a me aprofundar mais no conhecimento bíblico, que eu ore mais para que Deus transforme a minha vida mediante a sua palavra, e que a cada dia eu evite os falsos mestres, que eu evite os falsos ensinos. Ou resumindo, batalhem pela fé de Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos, Senhor, que como a Tua palavra mostra, nós somos chamados, e nisso o Senhor evidencia o Teu amor por cada um de nós, pelo fato de Cristo ter morrido naquela cruz, Pai. Obrigado, porque nós não merecíamos, e mesmo assim, o Senhor agiu dessa forma para conosco. Que venhamos então, Deus, a entender a Tua graça, e isso nos leve a uma vida de querer crescer cada vez mais por meio da Tua palavra, Senhor. Que a gente aprenda a ter ações que Te agradem, Deus, que revelem a Tua vontade, meu Jesus. Nos ajuda a, como igreja, batalhar firmemente pela fé. Isso significa conhecer mais de Ti, Deus. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.